Olá, boa tarde. Quarta-feira e o programa Atitude Mais já está no ar. E hoje com muitas informações, não é mesmo, Tati? Isso mesmo, pessoal. Um super beijo a todos que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar sobre lábios luxuosos. Você já ouviu falar sobre isso? Eu também não, mas confesso que eu fiquei bem curiosa. E quem vai tirar as nossas dúvidas vai ser a Daiane, que é nossa maquiadora e também é micropigmentadora. E hoje também vamos saber um pouco mais sobre a reforma da Lei Trabalhista que aconteceu em novembro. Mas será que mudou realmente? Será que melhorou? E também a doutora Ana, que é veterinária, vai esclarecer os mitos e verdades sobre a castração animal. Então não saia daí porque nós já voltamos. Atitude Mais. Oferecimento. Beleza Latina. Qualidade e conforto que você merece. Daiane France. O que há de melhor em micropigmentação de sobrancelhas. Farmácia Central de Navegantes. Farmácia Central Master Farma, a mais completa de Navegantes. Sempre com preço popular para você economizar. Na Farmácia Central você encontra uma variada linha de medicamentos, perfumaria, maquiagem, suplementos, linha Kids e muito mais. Tudo isso com o melhor atendimento. Você conhece, você confia. Farmácia Central Master Farma, 24 horas em Navegantes. Cuidando melhor de você e da sua família todos os dias. Já estamos de volta com o programa Atitude Mais. Hoje nós estamos aqui na Clínica Veterinária Pet Shop Animal Vita e quem vai falar com a gente novamente é a doutora veterinária, a doutora Ana. Ana, muito obrigada por nos receber aqui novamente. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Um tema muito importante que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, que é sobre a castração de animal. É isso, doutora Ana? Isso mesmo. Doutora Ana, então, devo ou não devo castrar o meu animalzinho? Então, apesar de ser um tema muito conhecido por todos, né? A castração ainda gera muitas dúvidas, né? Existem muitos mitos, né? Que acabam deixando a pessoa assim, será que eu castro meu animal, não castro? O que será que é melhor? A castração, ela consiste, né, na fêmea, na retirada do útero e dos ovários. E no macho, é retirada dos testículos, né? Sim, doutora Ana, até é importante você ter falado isso, porque assim, eu noto, eu observo que muitas pessoas, até tem uma amiga que ela tem 2 cadelas e um cão, e ela preferiu fazer a castração das 2 cadelas em vez do cão. Por que as pessoas, elas ainda preferem castrar as fêmeas? Existe, na verdade, mais um preconceito, né? Mais a parte do homem, apesar da mulher ainda ter um pouco desse preconceito, mas pela questão estética, eu vou castrar meu macho, eu vou tirar a masculinidade dele, mas não tem nada a ver, isso é tudo um mito. Na verdade, o animal não traz nenhum prejuízo para ele, e sim só benefícios. E quais são os benefícios? Certo, no geral, né, tanto para o macho quanto pela fêmea, seria o controle populacional, diminuição do número de animais, né, principalmente cães errantes, que são cães que vivem na rua. Com a castração diminui essa questão. Para as fêmeas, existe uma vantagem muito grande em castrar a fêmea antes do primeiro cio, que seria ali antes dos 6 meses, que ela não vai entrar em contato com o hormônio e com isso diminui a chance de ela desenvolver o câncer de mama, né? Então, em 95% de chance que ela nunca vai desenvolver o câncer de mama antes do primeiro cio. Antes do primeiro cio. E é até importante você falar sobre isso, porque muitas pessoas falam assim, eu vou deixar entrar no cio. Ou a primeira cria, pelo menos. Isso, não tem nada a ver. Isso é mais um mito, né? A fêmea não precisa ter a gestação para não desenvolver, eu vou deixar a minha fêmea aumentar para não ter o câncer de mama. Não, pelo contrário. Ela entrou em contato com o hormônio, ela já diminui, aumenta, na verdade, a chance dela desenvolver o tumor de mama. A outra vantagem para a fêmea é a infecção de útero, que se chama piometra, que é uma infecção que ocorre lá no útero da fêmea e pode levar até o animal a óbito. Já nos machos, a vantagem também diminui a questão também do tumor, né, de testículo e de próstata. Com a castração antes dos 6 meses também,
o animal não aprende a levantar a perninha. Ai, Então que ele bom. faz xixi abaixadinho igual a fêmea e diminui essa marcação de território. Se a pessoa falou assim, não, passou os 6 meses, ele já aprendeu a levantar a perna, o que eu faço? Pode castrar também. Também tem os benefícios, ele vai continuar levantando a perna. Porém, ele não vai ficar marcando tanto o território, fazendo xixi um pouco ali, um pouquinho ali, diminui também, tá? Questão também de agressividade, principalmente nos machos, né? Que cães que são muito agressivos, diminui, o animal fica um pouco mais tranquilo, mais calmo. Questão de fugas, principalmente para gatos, né? Que tem esse hábito de livre, né? Então diminui a questão de fuga, então diminui a questão também de envenenamento, atropelamento, porque ele não vai sair à procura das fêmeas. Doutora Ana, e é mito ou verdade que o bichinho, após ser castrado, ele acaba tendo um aumento de peso? Na verdade, é um mito, né? O que acontece quando os animais são castrados é que eles ficam mais calmos, mais tranquilos e com isso ocorre o sedentarismo, né? É igual a gente, quando a gente fica em casa sem fazer nada, o que acontece? A gente engorda. O animal é da mesma forma. Então, a gente sempre aconselha, quando o animal é castrado, trocar a dieta dele para uma dieta específica para animais castrados e também fazer exercício com ele. Sair para passear, ter um hábito, realmente uma rotina para o animal não vir a ganhar o peso. Mas a castração em si, ela não engorda o animal, é um mito. Doutora Ana, eu gostaria que você desse uma ênfase, qual é a idade, o tempo certo então de castrar o meu animal? Certo. Cada veterinário, na verdade, opta por uma opção, né? O mais recomendado, que a maior parte acaba seguindo, é ali com 5, 6 meses. Antes do animal realmente, a fêmea entrar no cio, que ocorre aqueles benefícios para ela não desenvolver o tumor de mama. Mas existe já muitos veterinários que acabam fazendo a castração pediátrica, que é a castração com 45 dias. O animal desmamou, já é feita a castração, não traz nenhum malefício ao animal. E também, se passar esse período, também não tem importância. O animal pode ser castrado até com uma certa idade, né? 8, 9 anos, sem problema nenhum. E como é que funciona os cuidados pré e pós-operatório? Certo. No cuidado pré-operatório, né, a gente sempre recomenda o animal passar por um exame de rotina, um check-up, para ver se está tudo certo, né? Um exame de sangue para ver se está tudo ok com o animal. Estando tudo ok com o animal, ele é liberado para fazer a cirurgia. É um procedimento simples, claro que todo procedimento tem uma anestesia, então o animal tem um risco, mas um risco muito pequeno se os exames derem todos ok, tá? No pós-operatório, na fêmea, ela precisa ter um cuidado um pouco maior. Então ela precisa fazer um repouso durante 7 a 10 dias, precisa utilizar uma roupa cirúrgica para não lamber os pontos, evitar que ela correr, subir sofá, porque abre o abdômen. Então ela precisa ter um cuidado um pouco maior. Já no macho, a recuperação dele é super rápida, né? Não abre abdômen, só tira ali o testículo. Então ele precisa só usar um colar, que é o elisabetano, que muita gente acaba não gosta muito, mas é um mal necessário, para ele não arrancar também os pontinhos. Aí depois também é por um curto tempo, né, doutora? Sim, os benefícios que traz são muito maiores do que esses 7 a 10 dias usando o colar ou a roupa. Doutora Ana, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, eu. Se alguém tiver em casa alguma dúvida também, pode entrar em contato com a senhora. Sim, com certeza. Doutora Ana, obrigada. Obrigada a vocês. Não saia daí porque no próximo bloco tem mais. Na Farmácia Central de Navegantes, você encontra toda a sua medicação. Também é atendido por profissionais qualificados. Lá você também encontra perfumaria, maquiagem e muito mais. Na Farmácia Central, você pode ligar no Disque Remédio 3342 2808. Farmácia Central Master Farma, a mais completa de Navegantes. Sempre com preço popular para você economizar. Na Farmácia Central você encontra uma variada linha de medicamentos, perfumaria, maquiagem, suplementos, linha Kids e muito mais. Tudo isso com o melhor atendimento. Você conhece, você confia. Farmácia Central Master Farma, 24 horas em Navegantes. Cuidando melhor de você e da sua família todos os dias. Já estamos de volta com o programa Atitude Mais. A reforma da lei trabalhista já está em vigor desde o ano passado. Mas será que isso favoreceu a empregado, empregadores e advogados?
E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu estou novamente com o doutor Andrei. Boa tarde, doutor Andrei. Boa tarde, Suenir, é um prazer. Vamos lá, vamos tratar da reforma. Vamos tratar da reforma trabalhista, né, doutor? Então, doutor, quais são os primeiros aspectos, nesses também primeiros meses, da vigência da reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela veio com uma redação toda nova e uma revogação de diversos artigos, né? Diversos direitos também dos trabalhadores. E o que aconteceu foi que os advogados sentiram bastante, né, essa mudança legislativa e estão trabalhando com um pouco mais de cautela. E isso, consequentemente, está diminuindo muito a quantidade de reclamações na Justiça do Trabalho, né? Isso, então, favoreceu, de certa forma, ao empregador. Sim. Porque antes, doutor, eu não sei se o senhor pode me corrigir, o empregado trabalhava lá por um período e ia lá com uma série de reclamações injustas, até mesmo para o empregador. Hoje em dia, os advogados geralmente pegavam essas reclamações todas. Hoje em dia, o senhor falou que os advogados estão vendo com mais cautela. Exatamente, Suenir. Hoje os advogados eles estão tomando cautela na propositura das reclamações, porque o empregado ele pode sofrer sucumbência, que se chama, que é sofrer uma penalidade por ser vencido em algum pedido. Ou seja, ele fez um pedido de horas extras e esse empregado perdeu o pedido de horas extras, ele vai sofrer a sucumbência. Se ele tiver crédito de outro pedido que ele ganhou, ele pode sofrer a redução daquele crédito pelo valor que ele perdeu no outro crédito, né? Por exemplo, ele perdeu horas extras e ganhou a adicional de insalubridade. Se ele perdeu horas extras, o valor da sucumbência das horas extras vai ser abatido do valor que ele tem para receber da insalubridade, por exemplo. Esse é um exemplo clássico, né? Então, a princípio, os advogados estão trabalhando com um pouco mais de cautela, estão apurando muito bem os fatos, né? Os advogados, pelo menos, que compõem a minha comissão trabalhista da OAB, então eles estão com muito mais cautela para promoverem essas reclamações, apurando bem os fatos, conversando mais com o cliente do que anteriormente se fazia, né? E também confirmando a veracidade dessas informações. Eu ia perguntar para o senhor, hoje em dia se chega lá um empregado e está lá mentindo muito, e esse advogado levar isso a juízo. E isso vai ter alguma consequência ao empregador e ao advogado, se for realmente constatado que eram mentirosas essas reclamações? Sim, sabe-se que para promover uma ação em juízo não se pode mentir, logicamente. Você está promovendo um pedido na Justiça do Trabalho, parte-se da premissa que esse trabalhador está pedindo um direito que lhe foi sonegado, né? Que lhe foi retirado pelo empregador. Só que se esse empregado mentir, não estar com o dever de lealdade processual, ele logicamente vai sofrer uma penalidade, se ficar comprovado, uma penalidade de litigância de má-fé. Inclusive, se o advogado ficar evidenciado que o advogado também fez isso, existe uma tendência, agora com a nova legislação, de que o advogado também seja punido. O advogado, as testemunhas e etc. Certo? Doutora, a gente ouvia com muita frequência, assim, a ação trabalhista, chega lá, o juiz dá sempre para o empregado. Sempre o empregado que leva, né, a causa. Sempre isso a gente ouvia com muita frequência. Hoje em dia, também houve uma mudança? Teve uma mudança, como eu lhe falei, por conta da cautela. Mas essa sensação de que o empregado sempre leva, o empregado sempre ganha, ela é na verdade uma falsa ideia. Por quê? Se você entra com uma ação na justiça contra uma outra pessoa, ou uma pessoa jurídica, física, né, eu me refiro, você, por óbvio, teve um direito violado, pelo menos na sua concepção. Geralmente, quem tem esse direito violado e o advogado que presta o auxílio verifica que essa pessoa teve o direito violado, ela tende a ser vencedora na ação, né? Ela tende a ganhar a ação. Ou seja, se essa pessoa teve um direito violado e ela comprovou, ela vai ganhar. Então, por isso que a maioria das demandas, o empregado acaba ganhando alguma coisa. Porque sempre tem um ponto ou outro que o empregador talvez não tenha observado. Tenha falhado com a legislação, porque é uma legislação, querendo ou não, complexa para o trabalho, para o empregador, que obrigatoriamente tem que ter uma assessoria jurídica para lhe assessorar, e muitas vezes não tem, então acaba sofrendo o ônus lá na Justiça do Trabalho. E
repito, existe essa falsa ideia de que o empregado sempre ganha, mas também os empregados acabam fazendo pedidos absurdos ou pedidos que realmente não refletem a realidade e também acabam perdendo, tá? Acabam perdendo. Existem casos também de ações trabalhistas totalmente improcedentes, Sueli. Então há um horizonte à vista para trabalhadores e advogados? Exatamente. Existe assim, não, o empregado saiu totalmente prejudicado? Não. Com certeza não, tá? Existem direitos que foram revogados, o processo trabalhista também mudou um pouco. O que se pede e o que se orienta aos advogados e os trabalhadores é que realmente quando forem reclamar algum pedido, reclamem o que é de direito, o que realmente aconteceu, né? O que realmente aconteceu, não aumentem, né? Não é aquela questão, eu aumento, mas não invento. Não, não aumentem, né? Não invente e não aumente. Não invente e não aumente, né? Então, a princípio, seja honesto com o seu advogado, converse com ele francamente. Doutor, eu tenho esse problema aqui, eu tenho direito. Se o advogado lhe prestar o auxílio e eventualmente não visualizar um horizonte, um pedido a ser feito, acate essa determinação ou então procure uma segunda opinião para verificar, né, se realmente está correto. Se mais de uma pessoa eventualmente confirmar que não existe essa possibilidade, esqueça e de repente vá para uma outra situação que talvez lhe dê o que você tem de direito, né? Tenha mais credibilidade. Exatamente. Então, né? Olha, doutor Andrei, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Atitude Mais, sempre levando informações tão importantes para empregado, empregadores, enfim, toda a área de direito. O doutor Andrei está sempre aqui para nos esclarecer. Tá certo, Sueli, eu que agradeço. É sempre um prazer. Uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor. Nós vamos a um rápido intervalo, mas você não saia daí que nós já voltamos. Na Farmácia Central de Navegantes, você encontra toda a sua medicação. Também é atendido por profissionais qualificados. Lá você também encontra perfumaria, maquiagem e muito mais. Na Farmácia Central, você pode ligar no Disque Remédio 3342 2808. Farmácia Central Master Farma, a mais completa de Navegantes. Sempre com preço popular para você economizar. Na Farmácia Central você encontra uma variada linha de medicamentos, perfumaria, maquiagem, suplementos, linha Kids e muito mais. Tudo isso com o melhor atendimento. Você conhece, você confia. Farmácia Central Master Farma, 24 horas em Navegantes. Cuidando melhor de você e da sua família todos os dias. Já estamos de volta com o programa Atitude Mais. Hoje a minha convidada é a Daiane que é a nossa maquiadora. Daiane, muito obrigada por participar do programa. Imagina, eu que agradeço de ter mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Dai, e hoje nós vamos falar sobre micropigmentação. Antes de eu chegar lá nos lábios luxuosos, né, que eu já fiquei super curiosa, vamos falar um pouquinho da micropigmentação de sobrancelha. Eu queria falar, daí começando assim, porque existe uma diferença entre a micropigmentação e a sobrancelha definitiva. Eu queria falar sobre isso. Qual que é a diferença? A sobrancelha micropigmentada, Tati, é pouco pigmento, é um resultado mais natural. Já a sobrancelha definitiva foi algo que vem já de muito tempo. Então, assim, são aquelas sobrancelhas que é mais para estilo tatuagem, fica aquele efeito pesado. Muitas, por exemplo, assim, tem senhoras que você olha e tem a sobrancelha assim extremamente escura. E já tem uns 18 anos, mais ou menos. Isso é uma sobrancelha definitiva. E é interessante a gente falar porque assim, a sobrancelha, assim como a roupa, ela segue uma moda. Eu lembro assim, há anos atrás, às vezes ainda vejo os filmes antigos, tem aquelas atrizes com aquela sobrancelha bem fininha. Aí depois teve casos como a atriz Malu Mader, que tem a sobrancelha mais grossa, que virou moda, sobrancelha grossa. Existe realmente uma moda, ou a sobrancelha ela tem que ser uma coisa personalizada, de acordo com cada rosto? Assim, Tati, eu vejo a sobrancelha que ela tem que seguir o ar natural do rosto. Então, por exemplo, assim, hoje em dia não é mais legal ter aquela sobrancelha fina. Isso de jeito nenhum. Porém, tem que seguir o formato, se tem o rosto fino, se tem os olhos expressivos, o cabelo também conta bastante. Então não adianta assim, tu tem um olho pequeno,
rosto fino e quer ter aquela sobrancelha tipo Juliana Paz. Não dá, né, gente? Tu é loira e quer ter uma sobrancelha preta. Não dá. Então, tem que seguir isso, tem que ter esse padrão. Só que a sobrancelha ela tem que ser a moldura, ela não pode ser o retrato. E é muito interessante falar sobre isso, porque assim, ó, e o bacana da Dai é que a Dai é muito profissional. Não adianta a gente chegar lá com a pele bem branquinha e dizer assim, Dai, eu quero uma sobrancelha preta. Não. Mesmo porque é o teu trabalho, né, Dai? Com certeza. Assim, Tati, eu gosto de fazer nas minhas clientes, nas pessoas que me procuram, o que eu gostaria que fizesse em mim. Então, assim, eu gosto de proporcionar um resultado bonito, natural, que realmente embeleze o rosto, mas de uma forma sempre harmônica. E todas as pessoas, Dai, elas podem fazer a micropigmentação? Todas as pessoas. Existe assim, na realidade, por exemplo assim, ó, se tá gestante, a gente não indica. Quando tem diabetes, aí tem que estar fazendo um acompanhamento médico para pegar uma autorização, porque se tá certinho, então não tem problema tá fazendo. Mas a grande maioria é super tranquilo, Tati. E como é que funciona, Dai? A pessoa vai, faz primeiro uma avaliação. Isso, pode estar agendando uma avaliação, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas, fazendo um desenho para ela ver o que ela acha. Eu sempre falo assim, ó, é o seu rosto, então primeiramente você tem que gostar do que você está vendo. Tem que ficar harmônico, então a gente pode agendar uma avaliação, a pessoa tá vindo tirar todas as dúvidas e depois agenda o procedimento. A gente tem o caso da modelo que está aqui, é isso mesmo, Dai? Isso, a Grace. A Grace, ela fez a sobrancelha ontem. Isso, a Grace fez a sobrancelha ontem. A Grace foi um caso que ela me procurou, Tati. Ela já seguia os meus trabalhos no Instagram e na página no Facebook. E ela me procurou, fez a avaliação, tirou várias dúvidas dela. E eu falei assim, ó, Grace, vai pra casa, pensa e qualquer coisa tu me manda uma mensagem. E foi o que ela fez. Ela foi e voltou. E essa sobrancelha dela, ela já tá um pouquinho mais escura, né, da Grace, Isso. porque como foi feito ontem. Mas esse processo, ele entra agora em clareamento, né, Dai? Isso, ela vai passar por todo um processo de clareamento, como você falou, que vai ser o quê? Vai fazer uma pelezinha e dentro de uma semana ela vai clarear em torno de 50% da pigmentação. Após 30 dias, Tati, ela volta para um retoque, porque assim, ó, como ela clareia esses 50%, às vezes a cliente quer um pouquinho mais, ou às vezes ficou alguma falha, então para tudo isso serve o retoque. E fica realmente muito lindo. Eu confesso que no começo eu tinha também as minhas dúvidas em fazer. A minha sobrancelha é feita pela Dai. Eu sofri um acidente uma vez num tobogã e eu perdi metade da minha sobrancelha. E a Dai foi que solucionou. Então, nesses casos também é uma boa indicação, né, Dai? Com certeza. Sem dúvida. Sofreu algum acidente, foi no tobogã, como o caso dela, pode me procurar. Dai, agora me esclarece uma coisa que todo mundo tá comentando. O que é os lábios luxuosos? Ai, Tati, é a febre do momento, pessoal. Assim, ó, antigamente fazia aqueles contornos, né? Aí eu nunca gostei muito e praticamente quase não oferecia. Por quê? A pessoa fazia aquele contorno, ficava com a boca branca e não passava batom. Ficava horrível, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente pigmenta de um tom natural, que vai puxar o tom natural mesmo dos teus lábios, pigmenta ele todinho e você fica com os lábios luxuosos. Nada impede, Tati, da pessoa querer, eu quero passar um batom hoje nude, nada impede, mas no dia a dia ela tá sempre com uma boca contornada. Que legal. Sempre bonita. Dai, eu no meu caso eu tenho aqui o lábios de baixo maior e em cima é um pouquinho menor, né? E é claro que com o passar dos anos, vai vir a idade, provavelmente a tendência é que a gente vai perdendo um pouco mais dos lábios superiores. Existe a possibilidade de eu aumentar um pouquinho mais sem fazer um procedimento de preenchedor com essa técnica da micropigmentação? Existe sim, existe essa possibilidade. Como eu te falei, como não é somente contornado, é todo pigmentado os lábios, existe uma proporção que a gente pode estar aumentando. Existe sim. E vai ficar natural, porque você contorna e esfuma ao mesmo tempo, não fica efeito contorno, então há a possibilidade de aumentar sim. A gente tem as fotos aí também da Giovana, né, Dai, que fez. Tem a Giovana também tinha bastante medo, inclusive agora ela quer deixar um pouco mais aceso os lábios, né? Elas tinham algumas falhas nas beiradinhas, que é normal, algumas clientes têm umas falhinhas pela beirada dos lábios. E até tem cliente que chega e fala assim, não, você tá de batom. Ela fala assim, não, gente, eu não tô de batom, é a cor mesmo que ficou. E o legal é isso, né? Se a pessoa tá se sentindo um pouco na dúvida se faz ou não faz, aí faz um pouquinho, mas claro, na hora do retoque pode pedir pra escurecer um pouco mais. Isso normalmente é o que eu faço, sempre pra menos, porque o menos é sempre melhor. Dai, eu gostaria que você passasse então onde as pessoas te encontram.
Existe a página no Facebook, que é Daiane France Micropigmentadora, e também podem estar me procurando pelo WhatsApp através do telefone 47 99989 7656 e ali pode estar tirando todas as dúvidas. E lembrando a você que tem salão, centro de estética, clínica, você também pode ter a Dai aí atendendo na sua clínica. Hoje a Dai atende em Itajaí, Ilhota, Tijucas, é isso mesmo, Dai? Isso mesmo. E também dá palestras. Isso também. Dai, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você. E é um prazer tê-la conosco. Pessoal, não saia daí porque no próximo bloco tem mais. Na Farmácia Central de Navegantes, você encontra toda a sua medicação. Também é atendido por profissionais qualificados. Lá você também encontra perfumaria, maquiagem e muito mais. Na Farmácia Central, você pode ligar no Disque Remédio 3342 2808. Farmácia Central Master Farma, a mais completa de Navegantes. Sempre com preço popular para você economizar. Na Farmácia Central você encontra uma variada linha de medicamentos, perfumaria, maquiagem, suplementos, linha Kids e muito mais. Tudo isso com o melhor atendimento. Você conhece, você confia. Farmácia Central Master Farma, 24 horas em Navegantes. Cuidando melhor de você e da sua família todos os dias. O programa Atitude Mais já chegou ao final e eu quero agradecer a DPR que me veste todas as quartas-feiras. Ela que tem 2 lojas lá na FIP, em Brusque. E, inclusive, hoje a DPR não está vestindo só a mãe, está me vestindo também e eu quero mandar um beijo para todas as meninas. Pessoal, lembrando mais uma vez que se você perdeu alguma parte do nosso programa, agora você pode assistir no nosso site Programa Atitude Mais. E não esqueça de deixar o seu recadinho pra gente. Olha, um super beijo e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, se Deus quiser. Atitude Mais. Oferecimento. Beleza Latina. Qualidade e conforto que você merece. Daiane France. O que há de melhor em micropigmentação de sobrancelhas. Farmácia Central de Navegantes. Farmácia Central Master Farma, a mais completa de Navegantes. Sempre com preço popular para você economizar. Na Farmácia Central você encontra uma variada linha de medicamentos, perfumaria, maquiagem, suplementos, linha Kids e muito mais. Tudo isso com o melhor atendimento. Você conhece, você confia. Farmácia Central Master Farma, 24 horas em Navegantes. Cuidando melhor de você e da sua família todos os dias.